Muito bom dia a todos os presentes aqui em Cayey, Porto Rico, na Grande Carpa Catedral. Todos que estão nos visitando de diferentes países e os aqui presentes locais. E também uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na cidade da Guatemala, na Guatemala, na congregação que pastoreia o reverendo Eduardo Cubur. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, e continue te usando grandemente neste tempo final, a favor da obra de Deus, e era correspondente a nosso tempo, era de pedra angular, dispensação do reino, e te mantenha sempre são e forte, junto a toda a igreja do Senhor, e continue sendo de bênção para todos nós. E todos os irmãos ali que se encontram também nessas atividades que o missionário Miguel Bermudes Marim esteve tendo ali na Guatemala. E também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diferentes meios de comunicação. Hoje, domingo, 21 de abril deste ano 2024, temos como tema a Casa de Deus. Mensagem que nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago, nos pregou em 19 de setembro de 2015, em Villahermosa, México. Ele nos leu 1 de Timóteo 3, 14 ao 16, a escritura que vamos escutar e ler quando já colocarmos essa mensagem, e vamos ler também em Hebreus. Vamos ler esta porção de Hebreus capítulo 3. Versículo 1 em diante, onde nos diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a fez. Em cima do versículo 1 aí, escreve a casa de Deus. E no versículo 2 ao final desse versículo 2, escreve São João, capítulo 8, versículo 35. Continua dizendo, versículo 4. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel. Aí em cima, na verdade, escreve no átrio. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E em cima da casa de Deus escreve Israel. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, e aí em cima escreve átrio, lugar santo e lugar santíssimo.
porque a casa de Deus tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O mesmo ser humano, corpo, espírito e alma, ou alma, espírito e corpo. Mas Cristo como Filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós. E escreve igreja. Se então somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, a casa de Deus. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o entrelace de um novo dia, que foi pregado em 5 de julho de 1996, em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, nos diz, nosso irmão Branham disse também, assim o Evangelho, os gentios, levarão o Evangelho aos hebreus, assim como os hebreus trouxeram aos gentios. Diz, assim como Pedro e Paulo trouxeram aos gentios, será levado aos hebreus. Isso está no livro das Eras. E vamos ler essa porção ali. Na página 30 do livro das Eras, editado, onde nos diz: agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? E aí, Evangelho escreve do reino. Quando tiver terminado o dia dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Do lado esquerdo, neste livro, desenhou uma pirâmide às eras e embaixo deixou um espaço e escreve dispensação lei no centro, dispensação graça nas eras, e em cima na pedra angular escreve dispensação reino. E à direita escreve o Evangelho do Reino. Este nosso dia, aí escreve dia gentil. Essa grande coisa que vai acontecer atravessará até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. E ele escreve Moisés e Elias. À esquerda aí. Estamos prontos, tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios, ele escreve Moisés e Elias, o levarão de regresso aos judeus. E o rapto acontecerá. Ou seja, que isso é antes do rapto. Onde a igreja tem esses ministérios. No livro das Eras também, o que não está editado. Aí vamos ver também, porque isso está na página 39. Parágrafo 312. Aí para que tenham os que não escrever aí essa anotação aí na 312 à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. E onde diz, neste mesmo dia, vem, está a ponto de acontecer
o veremos na era da igreja. E aí à direita desenha a pedra angular e as eras. E essa grande coisa que está por acontecer abrangerá até Apocalipse 11. E terá a ver com aqueles dois profetas, Elias e Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi. Regressando aos judeus. Estamos preparados para isso. Tudo está em ordem, pronto. Essa é a mensagem dos gentios. Assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios o levarão de novo aos judeus. E o rapto virá. E desenha uma estrela de Davi e escreve também mais embaixo, rapto. Continua dizendo nosso irmão William aqui. Vem vocês, trouxeram aos gentios Pedro, que abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, e depois São Paulo, que foi o mensageiro aos gentios. Esses dois ministérios trouxeram aos gentios e o levarão aos hebreus, os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios prometidos para o povo hebreu. Ou seja, que Pedro e Paulo, para o último dia, são Moisés e Elias. E Pedro, no tempo, por exemplo, no tempo de Ananias e Safira, isso será o ministério de Jesus Cristo no anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, coisas estarão acontecendo sob esse ministério. E vejam vocês, em Apocalipse 11, esses ministérios estarão realizando grandes eventos. Mas antes desse tempo, na casa de Deus, estarão acontecendo grandes coisas. E a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade. Vejam vocês que é na casa de Deus, onde nosso irmão William nos diz que grandes coisas estarão acontecendo. Onde está a Arca do Pacto, diz nosso irmão Branham aqui, nessa mensagem, na página 28, embaixo, para 29 diz, e a arca de Deus esteve com a família de Obed-Edom em sua casa 3 meses, e abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que tinha. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e ele escreve aí, a bênção de Deus está na casa onde estiver a Arca do Pacto. E desenha também aqui uma pedra angular e as eras. E também escreve a casa abençoada por Deus. Vejam onde está a bênção de Deus. É onde está a Arca do Pacto. E a Arca do Pacto é a palavra. Agora, continua dizendo, e esse ministério, volto novamente à mensagem, e esse ministério será usado na casa de Deus, pois sempre foi o ministério de Jesus Cristo, do Espírito Santo de era em era, em cada anjo mensageiro até chegar ao último dia. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 11, nos diz o reverendo William Branham, notem como o escultor, ele se esconde com uma máscara sobre ele. Isso é o que Deus fez nessa era. E esteve escondido. Todas essas coisas estiveram escondidas e serão reveladas nessa era. Agora a Bíblia disse que seriam reveladas no tempo posterior.
É como um escultor guardando sua peça de obra bem coberta até o tempo em que ele tira a máscara e aí está. E isso é o que a Bíblia foi. Foi uma obra de Deus que esteve coberta e esteve escondida desde a fundação do mundo, seu mistério sétuplo. E Deus prometeu, nesse dia, na era dessa igreja de Laodiceia, que Ele tiraria a máscara da coisa inteira. E nós poderíamos vê-la. E aí escreve mistério sétuplo. Que coisa tão gloriosa! Deus em morfe, Deus em mudança, mascarado numa coluna de fogo. Deus em morfe em um homem chamado Jesus. Deus em morfe em sua igreja. Deus sobre nós. E escreve pilar de fogo em cima. Deus conosco. E escreve Jesus. Deus em nós. E escreve o Espírito Santo. A condescendência de Deus. Lá em cima, santo, ninguém podia tocá-lo. Ele se assentou sobre o monte e até se um animal tocasse a montanha, tinha que morrer. E então Deus desceu e escreve em Jesus. E mudou seu tabernáculo. E desceu e viveu conosco. Se tornou um de nós. E observamos, a Bíblia disse em 1 de Timóteo 3,16, indiscutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, tocado com mãos. Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou. Ele foi um de nós, formoso, tipificado na Bíblia. Isso foi Deus sobre nós. Deus conosco. Agora é Deus em nós. O Espírito Santo. Ele escreve ali, Deus mudou de tabernáculo. E também escreveu na coluna de fogo, Deus estava velado. Agora aqui, nos mostra, escreve embaixo, um no anjo, um no pilar de fogo, Pai, primeira dispensação. É igual a lei. 2, em Jesus, Filho. Segunda dispensação, a graça. 3, Espírito Santo. Espírito Santo. Volta a escrever, terceira dispensação. O reino. Mas tudo continua sendo um. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Deus em nós, o Espírito Santo, não a terceira pessoa, a mesma pessoa. Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo, de maneira que Ele pudesse limpar a igreja para poder entrar nela, para ter companheirismo. Deus ama o companheirismo. Para isso Ele fez o homem a primeira vez, para ter companheirismo. Deus habita sozinho com querubins. Ele escreve os querubins. E também escreve, Deus fez o homem para ter companheirismo com Ele. E notem agora, Ele fez o homem e o homem caiu. Então Ele desceu e redimiu o homem, porque Deus ama ser adorado. A mesma palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E é isso que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações. Ele escreve pilar de fogo, e isso é o mesmo Deus que disse, haja luz e foi a luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, no princípio Deus habitou sozinho, com os seus atributos, como eu falei nessa manhã. Esses são os seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus.
Mas ele tinha pensamentos. Ele escreve, Deus habitou sozinho antes. Assim como um grande arquiteto pode colocar em sua mente e desenhar o que ele pensa que ele vai construir, criar. Agora podem ver Deus pensando em nós em sua mente. Foi os primeiros que ele pensou. Agora ele não podia criar. Agora ele não pode criar, ele pode tomar algo que foi criado e fazê-lo em uma forma diferente, porque Deus é o único que pode criar. Vou repetir que eu deixei uma frasezinha aqui. Esses são seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus sozinho. Mas ele teve pensamentos. Assim como um grande arquiteto pode colocar em sua mente e desenhar o que ele pensa que ele vai construir, criar. Agora ele não pode criar. Ele pode tomar algo que foi criado e fazê-lo de uma forma diferente. Porque Deus é o único que pode criar. Mas ele obtém em sua mente o que ele vai fazer. E esses são seus pensamentos. Esses são os seus pensamentos, esses são os seus desejos. Agora, é um pensamento. E então, ele o fala. E é uma palavra então. E uma palavra é um pensamento quando é expressado, é uma palavra. Mas tem que ser um pensamento primeiro. Assim que são os atributos de Deus. Então, se torna um pensamento. Então uma palavra. E escreve, primeiro é um pensamento, depois uma palavra. Notem, os que têm nessa noite vida eterna estavam com ele, nele, e em seu pensamento, antes de que houvesse um anjo, estrela, querubim ou qualquer outra coisa. Isso é eterno. Vejam, antes de tudo isso, primeiro era você e eu. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre eram, sempre existiam. Não se eu estar aqui, mas a figura e forma que o Deus infinito, e se ele não é infinito, não é Deus. E ele escreve, os filhos de Deus são eternos. Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos. Ele é infinito. E ele é onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não é, então não pode ser Deus. Sabe todas as coisas, todos os lugares por causa da sua onipresença. O onisciente o torna onipresente. Ele é um ser. Não é como o vento. Ele é um ser. Ele é um ser. Ele habita em uma casa. E aí ele escreve, ele habita em uma casa. E também do lado aí, desenha uma estrela de Davi. Mas sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o torna onipresente, porque ele sabe todas as coisas que acontecem. Não é possível que uma pulga pisque seu olho sem que ele saiba. E ele sabia antes de que houvesse o mundo. Quantas vezes piscaria e quanta gordura continha antes de que alguma vez houvesse o mundo. Isso é infinito. Não podemos compreendê-lo em nossas mentes, mas isso é Deus, infinito. E recordem, vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que era, vocês estavam em seu pensamento no princípio. E a única coisa que vocês são é a palavra de expressão. Depois de que ele pensou, ele falou, e aqui vocês estão. Se não é, se vocês não estavam dentro do pensamento, não há nenhuma maneira de que você alguma vez estejam aqui, ali, porque ele é quem dá vida eterna. E escreve, os filhos de Deus são eternos. Escreve novamente aí isso. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui.
E esses ministérios estiveram sendo manifestados onde? Na casa de Deus, dando alimento espiritual aos escolhidos de Deus e realizando Jesus Cristo, por meio desse ministério que manifestou através de cada anjo mensageiro, realizando sua obra correspondente a cada era. E a essa mensagem e mensageiro se uniram os filhos e filhas de Deus e trabalharam braço a braço com ele. No livro de citações, na página 77, parágrafo 661 nos diz: Deus representa a sua igreja como uma noiva, e da maneira que ele traz cada indivíduo a ser seu filho para entrar nessa noiva, ele trouxe a noiva através dessas eras até que ele traz essa completa igreja dentro disto. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e escreve ali amor. Meus pés se movem. Por quê? Porque minha cabeça diz assim: agora não pode se mover como minha mão, porque é meu pé. Lutero não pode fazer as coisas que nós fizemos, nem podem os metodistas, porque eles eram alguma outra coisa. Vem? Vem, os pés se movem, porque a cabeça o diz assim. Porque a cabeça diz assim. E a cabeça nunca diz: agora pé. Tornem-se mãos, orelhas, tornam-se olhos. Mas em cada era, Deus colocou essas coisas dentro da sua igreja e o modelaram, ensinando que cada indivíduo possui essas qualidades. E este ser, quando for completado, e aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e volta a escrever amor, é a igreja de Deus que irá no rapto. E este ser, quando é completo, é um servo de Deus na igreja de Deus, que irá no rapto. E embaixo deste parágrafo escreve 1, a igreja. 2, o crente. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo: os que pensaram, não, se eu posso trabalhar sozinho, como Fileto, me parece que é, não é, Miguel? E outros que acompanhavam Paulo, Cefas, e se separaram de Paulo, e Himeneu e Fileto, me parece que também se afastaram, se separaram eles. O que eles fizeram? Eles mesmos se afastaram da era e do ministério que Deus estava realizando por meio de São Paulo. Nessa mensagem, titulado em Cades Barnea, nos diz nosso irmão Branham, página 17 dessa mensagem diz: o que representavam aqueles mananciais? A igrejas. A Bíblia diz: o juízo começa pela casa de Deus. Aí ele escreve os juízos na casa de Deus. Assim Jesus o disse: neste momento estamos na casa de Deus. Portanto, tem que tomar sua decisão. Tem que tomar a decisão. Se vem a Cristo ou dá as costas. Todo pecador aqui tem que tomar sua decisão agora mesmo.
Antes de sair por essas portas, homem e mulher, é melhor que passe diante ou do contrário sairá pior do que como entrou. Não pode ser medíocre nessa noite. Tem que tomar sua decisão. Isso é o que estava no meu coração. Estava em meu coração, mas agora em suas mãos. Tem que tomar sua decisão. Talvez tenha sido por muito tempo um bom membro de igreja. Por muito tempo talvez tenha tido mais sede do conhecimento de Deus. Talvez queira fazer algo mais por Deus. Recorde, se é mortal, uma só vez. E este é o tempo quando você é mortal. Ou seja, é mortal uma só vez. Portanto, é o tempo também quando tem que se tomar a decisão. Ou você se aproxima de Deus, ou terá que se separar para sempre. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Nessa noite, quando tomar sua decisão, orarei por você para que haja redenção. Não importa o que tenha que render. Pode ser seu trabalho, sua família, seus amados, seus amigos, seus sócios, o que for, ou o que for. Nada que ninguém que colocando sua mão no arado e olhando para trás é apto para o evangelho. Correto. Nos despojemos de todo o peso de pecado que nos rodeia. E escreve aí na casa de Deus. O tempo de se aproximar de Deus. Como se aproxima em forma de pergunta? Ou de se separar para sempre. Como se separa? É quando está no corpo aqui. Ele escreve ele aí. Como foi aí com esses que se separaram de Paulo. E ele escreve também para cima aí nessa mensagem. Peso de pecado é igual tudo que é ou conduz ao pecado. A incredulidade. Nos despojemos de todo o peso de pecado que nos rodeia. O que significa isto? Nos despojemos de todo o peso e da incredulidade que nos rodeia. E corramos com paciência a corrida que temos pela frente. Agora continua dizendo nosso irmão William. Assim que se afastaram, não poderão vir dizer, nós somos parte do grupo de São Paulo. Se se apartaram, se afastaram, pois se afastaram do grupo dos escolhidos dessa era. Não que vão se perder, mas não poderão fazer parte do grupo dos escolhidos dessa era. E se não cruzar a linha, porque se cruzar a linha, se perdem. Não, mas não poderão fazer parte do grupo dos escolhidos dessa era. Farão parte, não das virgens prudentes, mas das virgens insensatas. Ou seja, quem se afasta do mensageiro correspondente à era que corresponde à pessoa viver, pois já não pode vir dizer, não, eu sou também desse grupo. Assim que para depois do milênio, os veremos novamente. Mas antes do milênio, veremos São Paulo com seu grupo. E assim é de era em era. E assim é para nossa era também. Vejam na mensagem o sinal. Nos diz nosso irmão Branham, na página 8. Diz, e recorde, Israel veio através de muitas coisas, mas foi na tarde quando o sinal foi requerido. Não foi na manhã, nem na preparação dos 14 dias, mas, porquanto guardava o cordeiro, Israel sabia que algo vinha. Assim também soube Lutero que algo vinha. Wesley soube também, Félix Knox, Calvino, mas agora aqui está. Eles souberam que chegaria o dia quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Souberam que viria o tempo quando essas coisas aconteceriam, mas não viveram para experimentá-lo.
No entanto, o anteciparam. Israel soube que algo vinha, mas foi no tempo da tarde, quando o sangue do cordeiro, o sangue foi colocado na porta. Agora, no entanto, o cordeiro já tinha sido exibido. Foi o cordeiro desde o princípio. Foi o cordeiro no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, mas agora é o tempo do sinal. Quando cada casa tem que ser protegida pelo sinal. Cada casa de Deus tem que ser coberta pelo sinal. Todos que estão por dentro têm que ser cobertos pelo sinal. A casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E escreve o sinal no tempo da tarde. E por meio de um Espírito, somos todos batizados nesse sinal. E nos tornamos uma parte dele. Porque Deus disse, quando eu ver esse sinal, passarei de vós. Agora, ele escreve aí atrás, se referindo a essa página, ele escreve: a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Onde você adora hoje? Vamos vê-lo. Mais adiante, vejam, na mensagem, fala, Senhor, que teu servo ouve, que foi pregada em 25 de setembro de 2010, em Monterrey, México, nos diz, temos que estar atentos ao que Deus tem que falar à sua igreja nesse tempo final. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Toda a revelação contida no livro do Apocalipse, que para o último dia será aberto no céu e trazido à terra, e entregue a um homem que o coma. Depois, vamos escutar todas essas coisas que vão estar sendo faladas por esse que comerá esse livro. Por isso eu lhes disse, profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Isso está em Apocalipse capítulo 10. E no capítulo 11 encontramos já profetizando com o ministério de Moisés e com o ministério de Elias. Vem todas essas profecias. Assim que tudo que estará sendo falado por Deus a esse profeta como Samuel, o estará escutando a igreja do Senhor. O estará escutando a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, porque ele estará compartilhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo tudo isso que lhe será dado. E isso que estará compartilhando será o alimento espiritual para a igreja. E estará dando alimento a tempo à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual ele será colocado. Será o servo fiel e prudente do último dia. Assim como os diferentes mensageiros da igreja foram servos fiéis e prudentes de cada era, mas a bênção grande é para o servo fiel e prudente do último dia. Aqui no livro das Eras, editado, na página 265, deste é 267, nos diz: ele darei a estrela da manhã. Em sua raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 diz: até que o dia clarei e a estrela da manhã resplandeça em vossos corações. Segunda de Pedro 1,19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. E o Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois nas eras por vir. Nas eras por vir aí, desenha uma pedra angular, porque correm 7 eras aí consecutivas. Como já mencionamos, Jesus se identifica como mensageiro de cada era. E ele escreve os 8 mensageiros. E também escreve, Jesus Cristo se identifica com o mensageiro de cada era.
No outro livro escreve isso. Jesus Cristo se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem a revelação sobre a palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. E escreve a revelação mais abreviada, a revelação da palavra tira os escolhidos. Essa revelação da palavra tira os escolhidos de Deus do mundo e os coloca em união completa com Cristo Jesus. Esses mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida a do Filho, até Jesus. Aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite, assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Agora vamos ver aqui, nessa outra mensagem, caminhando em fé, nos megaprojetos físicos do programa divino, pregado em 14 de fevereiro de 2009 em Santiago, Chile, nos diz: para o nosso tempo, para o tempo final, há uma promessa muito grande de um megaprojeto que será a aparição de uma carpa catedral no meio do cristianismo, promessa que não se cumpriu em nenhuma das eras passadas. Já para o ano 1965, o reverendo William Branham, o qual teve a visão da carpa muitos anos antes, ele tentou torná-la uma realidade, mas não estava na palavra que tinha que se materializar em seu tempo, não estava que se cumprisse essa visão. Portanto, se não estava para o seu tempo ali, para ser cumprido, não podia ele cumpri-lo, mesmo que ele tentou. Mas não lhe foi possível, porque não era para seu tempo. Ele teve carpas, tendas, mas a grande carpa catedral que ele viu, essa não a teve. Ele a visitou em visão, foi transportado, a viu, esteve ali, desfrutou um bom momento, esteve vendo tudo. Entrou no quartinho pequeno também, viu o que acontecia ali e disse que o que ele soube, o que ele viu e ouviu ali, o levaria para o túmulo, não o revelaria. Disse que o anjo lhe perguntou: recordas o nome que tu querias recordar quando tiveste a visão? Ou seja, a visão da carpa? Recordas esse nome que você queria recordar? Agora somente há um nome que todo mundo deseja saber e deseja recordar. Se o viu em algum lugar. Agora vejam na mensagem: o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 18, nos diz: agora você não pode tomar isso, sua sinceridade. Agora ele vem lendo a Escritura. Aqui diz: vós sacrificarás a Páscoa ao Senhor vosso Deus.
das suas ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali pôr o seu nome. Agora, você não pode tomar isso, sua sinceridade, tudo que você quiser confessar, você simplesmente não pode levar ao altar metodista, a um altar batista, pentecostal, mas há um altar em algum lugar que ele escolheu, que ele, reticências, pôr seu nome nele, e ele o encontrará você ali. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora, se você tem tudo correndo perfeitamente, correrá, funcionará, tudo está em ordem. Se houver um curto-circuito neste fio, essa luz não acenderá, porque foi feito um aterramento, fez um aterramento. E quando você toma uma das palavras de Deus, ou um dos seus lugares, e em seu próprio coração, tiver objetivos egoístas, isso fará um curto-circuito com o poder de Deus aí mesmo, e o colocará em terra, e o lançará por terra. E ele escreve a intenção do seu coração, conta. Se você faz porque você quer ser sabido, porque você quer ser diferente de alguma pessoa, aí mesmo falha. Voará o fusível, queimará o fusível. Você está equivocado. Você tem que vir com sinceridade, com todo o seu coração, seus motivos e objetivos, coloque isso em Deus. Depois, então busque o seu lugar, encontre onde ele disse e traga-o ali. Vejam Marta e Maria. Quando Jesus tinha voltado, depois que ele tinha ensinado este evangelho, à luz do seu dia, ele sendo o Messias, ele foi odiado, rejeitado. Os fariseus e as igrejas o rejeitavam, mas Lázaro tinha morrido. O irmão que era um amigo íntimo dele. Ele deixou ali e mandaram buscá-lo. Ele nem mesmo veio. Agora isso, vejam, esse amigo íntimo, diz o irmão Branham aí, que era Lázaro, mas vejam que ele tinha um que era em quem se recostava no seu peito. Esse era quem? João, o discípulo amado. E vejam, se recostava no seu coração, era o amado, mas vejam que também chamava Judas de amigo. E estava com ele nos negócios e tudo. Veja, representa esse outro grupo. Que depois, mesmo que esteve com ele em todas as coisas políticas e tudo isso, porque era quem se encarregava de tudo isso. Vejam, depois o vendeu. Mas, dentro desse grupo, estava um que ele amava, que estava sempre com ele. João representa o mensageiro do último dia e também o grupo do último dia. Aí nós estamos representados, os amados dele, os que estão aí em seu coração. Vejam a João se recostar. Que formoso essa cena, porque vejam vocês, já era algo, era um amor sincero. Ele ficou sempre com Jesus. O outro, mesmo que chamava amigo, se foi. Se foi para fazer o trabalho que lhe correspondia, entregar a palavra encarnada.
Ele foi odiado, rejeitado. Os fariseus e as igrejas o rejeitavam. Mas Lázaro tinha morrido. O irmão que era um amigo íntimo dele, ele deixou ficar ali. E eles mandaram chamá-lo. Ele nem sequer veio. Mas observe Marta, sua atitude. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o chamou pelo seu título correto. Senhor, com letras maiúsculas. Senhor, J-V-H-U. Jeová. Glória. E o nosso irmão William aí escreve do lado J-V-H-U. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A vida e a morte não podem se associar no mesmo canal. A mesma coisa. E escreve o canal. Tu, reticências, ele não teria morrido. Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Disse Deus. Quando ele disse primeiramente, teu irmão viverá. Ela disse: sim, Senhor. Eu certamente creio nisso. Sendo judia, eu creio que haverá uma ressurreição geral dos mortos. E eu creio que meu irmão foi leal e sincero em sua adoração. E eu creio que tu és esse Messias, que diz a Bíblia, porque Deus vindicou sua palavra em ti. Isso demonstra que tu és o Messias dessa hora. E ele escreve o ungido. E escreve também o Messias do lado esquerdo. Tu és esse Messias. Eu creio que tu és esse Cristo que viria, porque tuas obras testificam que Deus te enviou aqui para ser esse Messias. Homem, veja como a engrenagem começa a se posicionar. Vem agora. Ela tinha direito de dizer. Ou seja, como ela tinha direito de dizer, por que não veio ressuscitar meu irmão? Por que não o curaste? Tu curaste outros, seu melhor amigo, e agora olha o que aconteceu. Não. Esse tipo de objetivo não chega a nenhum lugar. Eu creio que tu és exatamente o que tu estás identificado na Escritura que seria. Eu creio que este é o dia em que o Messias devia vir. Nós estivemos esperando por ele. Não me importa o que os demais digam. Eu creio com todo o meu coração que o que eu vi pela palavra. Que a palavra é vindicada em ti, que tu és o Messias. E aí está falando como se fosse Marta. Veja. Lá no profundo, ela tinha algo para pedir, mas ela tinha que vir ao canal correto. Ele escreve a palavra vindicada e escreve também o Messias no lado direito. E se ela tivesse corrido até ali e tivesse dito, e tu me dizes que és esse Messias, e nem mesmo a cortesia, cavalheiro bastante foi para como responder nosso pedido. Quando te alimentamos, te hospedamos, te alimentamos e tudo mais, e te respaldamos, e deixamos nossas igrejas, porque tu nos ordenaste que saíssemos dessas denominações, vem? E nós a deixamos, e agora somos considerados renegados e rejeitados, tudo que fizemos por ti, e tu nem sequer teve a cortesia de responder meu chamado. Agora realmente ela tinha esse direito. Como você tem... Como você diz acerca do seu cabelo curto, eu sou cidadã americana, posso usar shorts, posso fazer tudo o que quiser. Não é ilegal. Esses são seus direitos. Mas uma ovelha sempre cede seus direitos. Se você é um cordeiro, você não tem nada exceto de lã, e o cordeiro cede essa lã. Esses são seus direitos dados por Deus, mas ele cede. Eu tenho o direito de me unir a qualquer denominação. Isso é exatamente correto, mas você cede a isso, vem? Ela cedeu tudo o que tinha direito para reconhecer que a palavra de Deus estava manifestada diante da sua presença. Ele escreve a palavra manifestada.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isso? Veja, havia uma pequena cláusula que ela não tinha se ajustado, se alinhado. Havia uma cláusula aí. Vê? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, irmão, tudo estava pronto para acender a faísca nesse momento, ou seja, a dinâmica. Vê? Onde o pusestes? Onde o puseste? Vê? E vocês sabem o que aconteceu. Veja, você tem que se colocar neste preciso lugar antes de que ele receba seu sacrifício. Veja, tem que penetrar nisso. E aí, desenha uma pedra angular e as eras e escreve hoje. Tem que penetrar aí e escreve para receber o que você deseja. Vigie no lugar que o Senhor escolher para ali colocar seu nome ali. E desenha uma estrela, uma pirâmide e as eras. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, assim como esteve o nome de Deus no tabernáculo que Moisés construiu, e esteve também no templo que o rei Salomão construiu, estará no cumprimento da visão da carpa, e estará nesse quartinho pequeno, porque a coluna de fogo, a mesma que libertou o povo hebreu, o anjo do pacto, o qual tem o nome de Deus, ouviu o reverendo William Branham que voou na coluna de fogo para o ser humano. Pousou lá nesse lugar. E o anjo que o acompanhava também foi a esse lugar. E também o irmão Branham foi a esse lugar. A esse quartinho pequeno. E ele viu que estava, e ele viu que ali estava acontecendo. Nessa mesma mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus na página 37, que é a 33 deste outro, ele nos diz: o filho sempre toma o nome de seu pai em todo caso. Eu vim à terra no nome de um Branham, porque meu pai é chamado Branham. Jesus disse: eu vim em nome do meu pai e vocês não me receberam. E neste livro, que é a página 37, ele escreve: houve muitos Jesus, ou Josué, mas um era o Cristo, ou ungido. E neste escreve: todo filho vem no nome de seu pai. Jesus disse: eu vim em nome de meu pai e não me aceitastes. Desejam ter a citação de está escrito? São João 5,43. Então o pai colocou seu próprio nome, e ele escreve o nome, o qual é Jesus, em seu filho. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a casa, ele é onde Deus escolheu pôr seu nome. Deus nunca pôs seu nome em mim. Ele nunca o pôs na igreja, quer seja metodista, batista ou católica, mas ele colocou seu nome em Cristo, o Emanuel ungido. E o nome está na palavra, porque ele é a palavra. Amém. Então, o que é ele? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Com razão. Reticências. E isso não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Quem eu sou. De quem sou eu? E sobre essa pedra edificarei meu lugar de adoração, e as portas do inferno não podem derrubá-la. Amém. Ó Igreja do Deus vivente,
Permaneça firme neste fundamento em Jesus Cristo somente. Você pode entoar o cântico, mas se não se encontra em Cristo a palavra, então estará em areia movediça e sem segurança. Mas é sobre essa pedra, Cristo, a minha palavra. E neste desenho uma estrela de Davi aí no final. E uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui, mas antes de entrar, ou seja, antes do irmão Branham entrar no quartinho, ele esteve vendo que as pessoas entravam com problemas de saúde físicos e saíam bem. Mas depois entrou com o anjo nesse lugar. Mas antes, vejam, o Espírito Santo, a coluna de fogo, e estava ali atuando, sem o reverendo William Branham ter entrado. Ou seja, que já estavam ocorrendo os milagres internacionais. E todas essas coisas no meio da igreja. E ainda a ressurreição não tinha ocorrido. Por isso ele dizia, quando tu vires já esse tempo e veja essa mulher empurrando para fora, essa mulher a maca, por aí, é que ocorrerá a ressurreição. Quando já seria falar demasiado claro essa partezinha aí, porque ele quando me disse, quando tu vires ela sair para fora, eu não entendia isso nesse momento, e eu, não pode ser, Senhor, que isso que tu está mostrando seja isso. Vejam, já aí é onde se marcará claramente que a ressurreição estaria por ocorrer. Mas vejam, desde onde esse instrumento veria essa pessoa sair. Desde dentro. Agora vejam. Portanto, ali estava o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento desse mega projeto. Se é um instrumento, pois, é esse que estaria realizando essa obra, esse programa no meio da igreja. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E isso, ainda muitos não podem internalizar, não pode ser concebido na mente, ainda na mente de muitos. Mas é assim. Portanto, aí estava o instrumento correspondente para essa etapa e cumprimento desse mega projeto, o qual teve que ser trabalhado por esse instrumento que Deus terá e pelo povo que com ele está trabalhando todo o tempo nessa etapa ou era da igreja.
na era da pedra angular, porque o mega projeto de Deus para cada era corresponde ao mensageiro e ao povo que ele trouxe ao reino de Deus, ou seja, lhe corresponde o grupo da sua era com o mensageiro, realizar o projeto, o mega projeto divino para esse tempo. Vejam na página 40 dessa mesma mensagem. Vamos ler essa partezinha aqui também, onde ele nos diz, página 40, do único lugar de adoração provido por Deus, diz, a pedra de cabeceira, clamando o quê? Graça, graça, passado de morte e credo a palavra viva do Deus vivente. O único plano provisto por Deus para a sua era, seus filhos, na era da palavra, vivificados pelo Espírito, como uma centelha que é acesa de alguma coisa para vivificá-la, e assentados agora nos lugares celestiais em tempo presente, já vivos e sujeitos a toda a promessa na palavra. Então, o que isso faz? Você sendo uma parte do gene de Deus, uma parte da palavra, outros homens, uma parte da palavra de Deus, assentados juntos, manifesta o corpo inteiro de Cristo. Aí ele escreve a palavra gene de Deus, porque não há fermento entre vocês. Vem o que ele está falando, irmão Branham? Aí desenha uma estrela de Davi, as eras da pedra angular. Não há fermento entre vocês, justamente a palavra, assentados nos lugares celestiais na porta, onde ele pôs seu nome, Cristo Jesus. Aí ele escreve Apocalipse 4:1, também 8:1, 2:17 e 3:12. Não há fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, nem na era pentecostal, a não ser no dia quando o Filho do Homem será manifestado, revelado, trazer a igreja e juntá-la com a divindade inteira de Deus entre seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando a si mesmo como ele fez no princípio, quando ele estava se manifestando na terra de uma forma de um Deus profeta. E escreve a divindade entre o povo hoje. Oh, glória! Prometido por Malaquias 4, prometido pelo resto das Escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, em tempo presente. E aí desenha uma pedra angular, a flecha para a pedra angular. E parte das eras. E escreve também a casa de Deus em tempo presente. E também neste outro livro, nessa mesma página, vamos ver aí. Fez um desenho também, vamos ver se é neste outro. Há 3 desse mesmo tema. E nos 3 há diferentes escritos importantes. Vejam aí, desenha uma pedra angular e as eras e as últimas 3, e faz um asterisco na sétima era, depois outro em... Vamos ver aqui para que vejam e entendam o que eu estou falando, e outro na parte dessa brecha, e depois outro na pedra angular. E escreve ali hoje, onde você adora? Como quando a pessoa marca aí uma estrelinha. E vamos continuar aqui.
nessa página 33. Corrijo, página 40. 40, corrijo, página 40, deste no outro é a 37. Vejam aí esse desenho que ele fez aí. E continua dizendo aqui nosso irmão Branham. Agora, rapidamente, vamos ver realmente rápido agora e nós entraremos perto. Em 10 minutos teremos terminado, se o Senhor permite. Agora vejamos alguns que foram vivificados dentro dessa casa de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Enoque, em 10 minutos terminaremos, se vocês puderem esperar esse tempo. Veja, Enoque foi a palavra vivente de Deus da sua era. Ele foi um profeta. Um profeta é o refletor de Deus. Quantos sabem isso? O refletor não reflete a si mesmo. O refletor não é o reflexo. Tem que ter algo que atinja o refletor. Refletor para fazê-lo refletir. Assim que um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a não ser que seja em linha direta com esse reflexo. Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo. Você é um refletor. Essa é a razão que o profeta teve para comer o livro. Essa é a razão pela qual teve que comer o rolo. Ele tinha que refletir essa palavra para aquela era. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 1 a 11. E uma pedra angular e escreve hoje. E a flecha para a pedra angular. E também escreve, come o rolo, o livro. Notem Enoque, o perfeito refletor de Deus em tipo. Quando Deus teve terminado com ele, ele simplesmente o transladou, o levantou. A mecânica que ele tinha refletido se tornou a dinâmica com o Espírito e o levou. E escreve para o rapto. À direita e ao final do parágrafo escreve o rapto. E também à esquerda escreve Enoque, a noiva. E desenha uma estrela de Davi. Agora continua dizendo, assim sempre foi, e assim tem que ser neste tempo final. Não corresponde a alguém de uma era passada, ou de uma dispensação passada. Por exemplo, não corresponde a Noé vir e dizer, bom, eu fiz uma arca lá e funcionou, agora vou fazer uma carpa catedral. Já Noé já está transformado, já está lá. Pois é dos que se levantou na ressurreição, portanto, ele está muito bem, seu trabalho já terminou. Não vai voltar outra vez o mensageiro que Deus já usou, trazê-lo para que realize a obra que falta por cumprir segundo alguma pessoa. A obra Deus já está realizando, a está cumprindo com outro instrumento. Vejam, muitos desejam que regresse o irmão William, volte de sua vida e regresse novamente. Vejam o amor que tem o irmão William. E dizem que o amam. Como vão desejar que venham para que morra e ressuscite 3 dias depois? Isso são dignos. Aí seria digno de constrangimento, porque cabeça cabe que possa pensar uma coisa como essa. Isso corresponde a Apocalipse 11. Os ministérios que Deus tem no meio da sua igreja, os quais essa escritura se cumprirá quando estiver cumprindo-se todos esses milagres e maravilhas internacionais, em algum momento por aí, ocorrerá a ressurreição. E já depois, estar de 30 a 40 dias, nós ao vê-lo sermos transformados e nos vamos à ceia das bodas do Cordeiro.
Há um plano, há um programa. E não pode acrescentar, nem pode tirar também. Agora vejam essa mensagem, a família da fé, que foi pregada em 14 de fevereiro de 2016. Aquele foi 14 de fevereiro de 2009 e esse 14 de fevereiro de 2016 aqui em Caí, Porto Rico. Diz quando a igreja reconhecer, a igreja noiva reconhecer sua posição, do qual falamos nessa manhã, Alguinho. Sua posição onde? No corpo místico de Cristo. A era que corresponde nesse tempo final. Quando a igreja reconhecer sua posição, então virá o rapto. Virá a ressurreição, a transformação dos vivos e o arrebatamento, o rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Citações. Na página 107. No parágrafo 931, onde nos diz: o novo nascimento é uma revelação, na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. Agora ele tinha dito que, vamos ver na página 105. Vejam na página 105, parágrafo 910. Ele diz, eu creio que se alguém entrasse em cheio nessa mensagem e não entendesse, ou melhor, que o entendesse, ao vir a ele em cheio, a ela em cheio, isso quase o lançaria no rapto para a eternidade, sem sabê-lo. Desenha uma pedra angular aí, do lado esquerdo. E escreve do lado esquerdo também para cima, ao rapto e eternidade. Somente ao entrar em cheio ao que nós sabemos, entendemos e vimos. E escreve, se alguém entendesse a mensagem, seria lançado no rapto. E a eternidade. Agora veja, continua dizendo aí, no parágrafo 931, esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? E aí desenha do lado uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. Perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio da sua palavra, nas mesmas ações e atos como quando fez a palavra manifesta. Se a igreja unicamente conhecesse sua posição. E aí desenha outra pedra angular e as eras. Assim será algum dia. Esse dia, irmãos, então acontecerá o rapto. Ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconhecer sua posição. Agora vejam, isso é o que ele disse na 254, que foi a que citamos nessa manhã. Página 254. Página 254 agora. À noite vimos que vinha com sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes, e aquele grupo que na verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, e então cortará e partirá. Poderão fechar os céus, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. Apocalipse 11 e 19. E escreve Moisés e Elias com os escolhidos. E à esquerda neste tinha desenhado uma pedra angular também. E em sinal de pergunta escreve um grupo, um sinal de pergunta, e escreve os trovões.
E em cima escreve os trovões e grupo que partirá, ou seja, vejam com a palavra, fará todas essas coisas. Agora vejam nessa mensagem tua casa, que foi o que eu li para vocês ali, ou seja, de memória, onde os discípulos, o irmão Branham aqui vem falando, porque fazem a pergunta para que ele explicasse o de vi Satanás cair do céu como um raio e diz nosso irmão Branham, vi Satanás caindo do céu como um raio. Agora, em Lucas é onde dá uma escritura ali, apenas, bem, suponho que seja isso. Eu vi Satanás caindo do céu como raio. Agora vou apenas delinear isso. Se não explico bem, então me façam saber, me avise e entrarei em detalhes. Recordem, entraremos nisso quando virmos mais adiante nas escrituras em nosso estudo lá, você sabe, Jesus. Isso foi imediatamente depois que Jesus deu poder aos seus discípulos contra os espíritos imundos. Depois que Jesus deu poder. Agora, vão tendo na mente essa escritura ou essa que lemos de selos, página 254. Porque vejam, o reino das trevas, o reino dos gentios, que é o reino das trevas, será esmiuçado. Agora vejam isso aqui. Isso foi imediatamente depois que Jesus deu poder aos seus discípulos contra os espíritos imundos. E eles saíram expulsando demônios. Lhes enviou de dois em dois e disse, não vão aos gentios, mas às ovelhas perdidas de Israel. E quando vão, preguem o reino dos céus e curem o doente e expulsem demônios. E tudo isso. Bom, então eles regressaram, regozijando-se, felizes. Agora, a pessoa que fez a pergunta sabe que ali é onde ocorreu isso, vem? Regressaram felizes, se regozijando. E ele disse, não vos regozijais porque os vossos nomes, não vos regozijeis porque os demônios se sujeitavam a vós, mas regozijai-vos de que os vossos nomes são escritos no céu. E ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Veja, o poder dessa igreja se movendo para frente tinha estremecido todo o reino de Satanás. Vejam, e ele o viu como caía dos seus lugares, porque Deus novamente deu poder à sua igreja para ir a... Ele o viu caindo como um raio do céu. Ele foi expulso dos lugares santos e tudo isso, vem? Pelo poder desses que... Esse poder dessa igreja, de que eles tinham poder. Jesus disse, eu te dou poder sobre os espíritos imundos, vem? E eles realmente perturbaram o reino de Satanás. O que poderíamos fazer hoje com isso, com esse poder? Vejo, isso é para estar pulando e saltando. Porque aí a escritura que lemos no livro dos selos, página 254. Agora vocês podem ver como essa escritura vai tomando lugar em cada um de nós. Se isso ocorreu lá, nas primícias, como será em seu poder absoluto? O reino das trevas será estremecido. O reino dos gentios será estremecido. Com a palavra sendo colocada bem, com esses ministérios de Moisés e Elias, e com o grupo, com os escolhidos. Isso é tão e tão grande que não podemos dimensionar o que isso
estará ocorrendo, o qual vimos, em parte, nesse tempo nos apóstolos, e Jesus mesmo viu como caía Satanás de todos esses lugares pela pregação dos apóstolos. E como vimos em parte esse poder que foi mostrado nessas 5 manifestações do reverendo William Branham. E ele disse: o que vocês viram em parte, e foi grande. Quanto mais neste tempo final, vocês verão, dizem, seu poder absoluto. Ou seja, que não haverá nada impossível para um escolhido de Deus quando coloca a palavra bem. E continua dizendo nosso irmão William: em que geração era estará a igreja do Senhor Jesus Cristo para a segunda vinda de Cristo? Na 8ª geração. A geração da era da pedra angular. A era de ouro da igreja. A era para a vinda da pedra angular, que é a vinda de Cristo, para o qual tem que ter uma era de pedra angular. Essa é a geração que receberá Cristo em sua segunda vinda e que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E tudo isso ocorrerá na família de Deus, na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam na página 291 do livro dos selos, em espanhol, nos diz: note bem o relato, quando o servo de Abraão, Eliezer, foi trazer Rebeca. Ela montou num camelo, e era o mesmo camelo que ela tinha dado de beber. E sobre este camelo foi para encontrar seu noivo, a quem não tinha visto. A mesma coisa. O mesmo animal. O mesmo animal que ela alimentou e deu de beber. Foi a mesma que levou o seu futuro esposo em lugar. E é igual hoje. A mesma coisa que a igreja está regando a semente da palavra. Essa mesma palavra será vivificada e nos levará ao nosso noivo, ao qual não vimos ainda. E notem agora que o que fará? Que a noiva veja seu noivo, a mesma palavra. E notem quão perfeito foi. Isaac tinha saído do lar e estava no campo, longe de sua casa. Quando Rebeca o viu, a igreja igualmente encontra Cristo no ar. E depois ele a leva, e ele escreve outro corpo, e ele a leva à casa do Pai. Ele escreve outro corpo em cima de, e depois ele a leva. Aí ele escreve outro corpo, e depois a leva à casa do Pai, onde estão preparadas as mansões. Isaac fez o mesmo com Rebeca. E notem que foi amor à primeira vista. Irmão, ela correu a encontrá-lo. E assim também a igreja encontrará Cristo no ar. E escreve aí, a era da pedra angular. Onde se encontraria com ele? Na era da pedra angular. E assim também a igreja encontrará Cristo no ar. E assim também a igreja encontrará Cristo no ar, para então estar com ele para sempre. E à direita, neste livro, vamos ver, ele ali escreve, aí à direita da 291, nesse parágrafo que lemos, ele escreve, onde diz: e depois ele a leva à casa do Pai, onde estão preparadas mansões. Isaac fez, aí ele escreve ontem, e onde diz note foi amor à primeira vista, aí debaixo de ontem ele escreve o filho prometido hoje, e desenha uma pedra angular e as eras. E escreve neste,
embaixo desse parágrafo, donde dice onde diz, al final, e assim também a igreja ao final, e assim também a igreja encontrará Cristo no ar para então entrar com Ele para sempre. E escreve, sobe na palavra vindicada. Ou seja, sobe à era da pedra angular quando Deus está cumprindo essa palavra, do qual tínhamos lido. Vamos ver se é aqui. No livro Único Lugar Provisto por Deus. Vamos ver em que partezinha. Aqui na página 37 dessa versão, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, onde lemos: e o nome está na palavra porque Ele é a palavra. Amém. Então, o que é Ele? A palavra interpretada na manifestação do nome de Deus. E aí, a esquerda escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora vejam onde sobe a noiva. Sobe na palavra vindicada. Agora continua dizendo nosso irmão William. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de morada de Deus como corpo místico de crentes, onde estão os crentes em Cristo, que também são templos espirituais, onde mora o Espírito de Cristo em carne humana. É aí onde se cumprirá a vinda de Cristo no último dia. Quando os judeus virem Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, vindo pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando, mas ele vem pela sua igreja, pela sua família, por seus filhos, na 8ª geração. A geração da era da pedra angular. A casa de Deus. Esse é o tema que estaremos vendo e escutando nessa ocasião. A casa de Deus. Agora veja um pouquinho mais neste outro. Já estamos terminando por essa ocasião. Vejam na página 44 dessa mensagem de demonologia. Ele nos diz: costumava ser o que tínhamos no reino do Espírito Santo, mas descemos as barreiras, nos comprometidos com o pecado. Descemos as barreiras e as ovelhas saíram. Mas como se meteram as cabras? Você desceu as barreiras. Isso foi o que aconteceu. Você afrouxou as travas. O mundo e a igreja misturados juntos, exatamente como os moabitas e assim por diante, e Balaão. E como ele se casou entre eles, é exatamente a mesma coisa hoje. E a igreja está toda contaminada. E a era pentecostal é a era de Laodiceia, o qual fica morna e é vomitada da boca de Deus. E fora de todo o grupo, Deus chama, e fora de todo o grupo, Deus chama seu remanente. O leva para sua casa. Isso é correto. Isso é exatamente através da ressurreição. E ele escreve remanente. Agora vejam que ele chama a esse grupo fora dessa 7ª etapa. Porque como se vinha, não se podia obter as promessas de um corpo eterno. Há uns requisitos, como disse ali, nessa parte que lemos de Marta. Há umas condições. A casa de Deus. Nos colocamos em pé e já vamos a ter essa mensagem
a casa de Deus. Agora vejam algo aqui. Pela página 140. Ou 141, que diz máquinas ou máquina de colher, ou 139, está por aí. Se conseguem rapidinho. Página 140. Parágrafo 1250 diz: sabem vocês que eu ouço ouvir das máquinas de colheita o Concílio Mundial. Ela o separará. O que ela faz? A sacode fora do seu talo. Mas ela tem um elevador esperando por ela. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Ela tem um elevador esperando por ela. Em outros lugares, coloca uma escada. Depende do que queira, do que quiser dizer o Espírito Santo aí. Vejam, há um lugar onde ele diz: alguém colocou uma escada. E aí coloca Moisés e Elias. Aqui está um pouquinho mais moderno. O elevador. Todos vão para cima. Bom, podem atirar também uma corda e aí também sobe. Mas ela tem um elevador esperando por ela. Ela irá à casa uma dessas manhãs. E escreve à direita aí, quarta vigília. E em cima também escreve o Concílio Mundial e também escreve a colheita. O Concílio Mundial, veja, por aí está também o das eras sem ditar. Ele diz que será juntado o joio e que depois disso ocorrerá o rapto. Está no livro das eras também, essa parte aí. Mas eu creio que com o que falamos, por essa ocasião, neste tema que temos para hoje, a casa de Deus. Eu penso que podemos cantar um canto. Eu creio que está por aí. Saudamos agora há pouco ao reverendo Luiz Young. Já que está aqui conosco, pois, podemos cantar esse formoso hino. Ele o canta. Ouvir-te dizer é esse o tema? Sim, o temos por aqui, vamos. Eu não ouvi cantar hoje, não sei se é que não estava ou para outro domingo. Mas já que o temos, podemos cantar e entoar esse louvor. Ouvir-te dizer. E assim, já nos esticamos um pouquinho e adoramos a Deus com este canto. E nos preparamos para receber a mensagem correspondente para hoje a casa de Deus. Deseamos con el corazón llegar a perfección, estar limpios ante ti, sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo
voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí y yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero en el cielo. Deseamos con el corazón llegar a perfección, estar limpios ante ti, sin rastro de pecado. Deseamos con el corazón estar bien preparados, haciendo tu voluntad, viviendo en santidad. Deseamos con el corazón oírte decir que somos tus hijos obedientes, tus hijos reverentes ante tu presencia, y oírte decir: se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero en el cielo. Se parecen tanto a mí que los voy a adoptar. Yo los quiero junto a mí, yo los voy a transformar y los voy a llevar a las cenas de las bodas del Cordero. En el cielo. Amém. A casa de Deus. La casa de Dios.
à casa de Deus. Aí é que iremos à ceia das bodas do Cordeiro, onde fomos convidados e onde aceitamos esse convite para estar aí. Vocês já vão ver que vamos estar ali. E vamos nos dizer que formoso foi esse tempo de preparação. Como recebemos tudo o que necessitávamos receber para estar agora aqui. Ou seja, que a evidência final de que você hoje está recebendo, ouvindo, crendo e obedecendo. E isso que Deus está cumprindo neste tempo é quando estivermos ali na ceia das bodas do Cordeiro. A casa de Deus. Na casa de Deus, vamos ler essa escritura. Onde que está que ele se recostou em seu peito? São João. Por aí onde ele fala. Somente vamos ler essa porçãozinha, já estávamos terminando. Onde fala do lava-pés. São João 13, 25. E 23. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, se identifique com ele. Ele nos ama. És muito amado no céu, disse a Daniel, o arcanjo Gabriel. E um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este dizendo, seguramente, veja, olha, olha. Quando olhou, me diga. Para que perguntasse quem era aquele. Para que perguntasse quem era a quem o mestre está falando. Pergunta quem é. Reclinando-se, aquele discípulo sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? Agora vejam, esse tinha um companheirismo especial com seu mestre. Lhe falava de coração a coração. Assim é. Hoje, nos recostamos no peito do Mestre, que é o Espírito Santo, e estamos inquirindo as bênçãos contidas na primogenitura, no lugar santíssimo. E Ele está nos falando, está nos mostrando todo o mistério do sétimo selo, todo o mistério da sua vinda no meio da sua igreja, na casa de Deus, no lugar onde você e eu hoje adoramos, a casa de Deus. Vamos deixar assim já, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.